Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Estou feliz, paz, filhão. Estou feliz por estar na casa do Senhor. Obrigada, quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade, aos bispos pela confiança. Amém? Sem mais delongas, vamos abrir em Tiago 5, versículo 15. Diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Feche os teus olhos. Espírito Santo, eu quero te louvar pela tua presença, te louvar por este momento e te agradecer. Usa a minha vida nesta noite como instrumento de louvor, como instrumento da tua palavra, que a tua igreja receba. Porque a tua palavra diz que ela liberta, e ela cura, e ela transforma. Que nós possamos sair daqui transformados, curados, libertos por tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dulce, cadê você? Você lembra, Dulce, que eu te falei? Eu estava conversando com você um tempo atrás, que Deus mandou preparar. Lembra? Deus já estava em casa, a pessoa prepara uma palavra que você vai pregar por esses dias. Falei, amém, né? Faz anos que eu não prego, né? Acho que foi o ano passado, eu não lembro, né? Falei, amém. Aí preparei a palavra e a bispa me convidou, estou eu aqui. Uma das palavras que eu amo demais é falar sobre louvor, sobre guerra espiritual e sobre oração. Porque a guerra nós vivemos todos os dias. O nosso louvor vai continuar na glória. E a oração é o nosso combustível para permanecer firme na presença do Senhor. E aqui fala em Tiago 5,15 que a oração da fé salvará o doente. Às vezes, nós nem percebemos quando estamos doentes. E quando você ora, vem a cura do Senhor na sua vida, na nossa vida. E o Senhor o levantará. A parte do Senhor, Ele também vai fazer. Quando você faz a sua parte, o Senhor também fará a parte dele. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Porque lá em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas, que se espera, e a prova daquilo que não se vê, o fundamento, a profundidade, a alicerce. Se você estiver firme com o Senhor, pode ter certeza que tudo vai correr conforme a vontade do Senhor na tua vida. Amém? Continuando aqui, Efésios 6, versículo 10. Diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer se torna forte, mais forte. E é através da oração que você vai se fortalecer no Senhor. E o Senhor, Ele tem coisas novas para mim e para você. Mas desde que nós nos colocamos na brecha e nos colocamos como servo de Deus. E quando Ele fala aqui que Ele vai nos fortalecer no Senhor, porque a força está no Senhor. Quando você dobra o seu joelho e você clama ao Senhor, a força dele vem sobre a tua vida e você é o quê? Fortalecido na força do Espírito Santo de Deus. Continuando aqui, eu quero correr porque eu tenho muitas coisinhas para falar. Efésios 6, 18 diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. O que é isso? É oração feita com consciência, submissão, solicitação em que se pede um favor, um pedido que se faz insistente. Então, quando você se coloca diante do Senhor com toda oração e súplica no Espírito, você tem que continuar. Você precisa de algo, então continua. Insista, insista, porque através da sua insistência, Deus vai fazer o milagre. Através da sua insistência, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Vamos ver algumas formas de adorar o Senhor, de orar? Vamos ver algumas formas de orar? Individualmente eu quero falar primeiro. Né? Vamos falar sobre o que é individual, de você estar orando individualmente. É um dos versículos que eu amo demais, que é Mateus 6,6, que diz assim: mas quando tu orares, entra no teu quarto
ou no teu aposento, e fechando a tua porta, ora o teu pai que está em oculto, e o teu pai que te vê secretamente te recompensará. Que está aqui no oculto, escondido, né? O Senhor vai te recompensar. Com o quê? Com prêmios, remunerações, gratificação e paga. Porque tudo que você faz para Deus, Ele vai te devolver. Eu estava pensando, porque uma das coisas que eu gosto demais é viver Mateus 6,6, que faz, né, você ter uma intimidade com o Senhor. Já foi falado aqui sobre intimidade, você ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. E quando você entra no teu quarto e tranca a tua... Entra no quarto, feche a porta. Está na hora de falar com Deus. Esse tem um louvor que diz sobre isso. E quando você entra no teu quarto e dobra o teu joelho e pede aquilo que você precisa e lança essa palavra aqui no mundo espiritual, ela vai acontecer. Amém? E eu lembro que dentro dessa intimidade com Deus, primeiro eu adoro, né? Não fazendo barganha com Deus, porque Ele merece ser adorado em todo o tempo. E quando eu adoro o Senhor, depois eu comecei a pedir, né? Falei, Senhor, e aí eu vou contar da minha máquina. Falei, Senhor, eu preciso... Aliás, minha máquina tinha quebrado fazia 2 anos. Fazia falta para mim, por enquanto, porque eu moro sozinha, então a roupa era pouca, né? Mas um dia eu senti necessidade, porque quando eu fui comer lavar as cobertas, a coberta pesa. Falei, Senhor, a época de tanque já foi embora, né? Então, o negócio é o seguinte, Senhor, eu quero uma máquina, mas eu não quero comprar. Eu posso na loja tirar crediário, eu posso comprar à vista, mas eu tenho outras prioridades. Eu quero ganhar essa máquina. Eu preciso ganhar essa máquina. Pode ser usada de bom estado, Espírito Santo, mas eu preciso ganhar uma máquina. E eu orei, passou uns dias, conversando com a minha irmã, que Deus a recolheu. Eu falei, conversando com ele no dia a dia, sobre o trabalho, Eu falei, nossa, eu preciso lavar roupa, e eu estou sem máquina, né? Ela falou, como assim, minha irmã? Que nós somos capixabas, e ela, no sotaque do capixaba, lá do Espírito Santo, ela não perdeu, eu perdi totalmente. Ela não perdeu, e ela falava, irmã, mas irmãzinha, como assim sem a máquina, minha filha? Não pode. Eu tenho uma máquina aqui em casa. Eu mandei consertar ela, e ela está aqui. Você pode mandar vir buscar. Irmãos, foi tão tremendo que quando eu entrei em contato com a pessoa para ir buscar para mim, ele falou, olha, nessa região tem 2 rapazes aí fazendo entrega, que é lá em Francisco Morato. Tem 2 pessoas fazendo entrega. Manda chamar o Uber e eu te levo para sua casa. Nem paguei nem a condução. Entendeu? Então, assim, tem intimidade com Deus, fala com Ele. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, queridos. Não tenha vergonha, não tenha receio, mas fale com Deus, que Ele vai, dentro dos propósitos dEle, te abençoar. Amém? Isso aqui é a oração individual. Vamos ver aqui, que está aqui, em 1 Reis. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, 1 Reis 8, 28 e 29 diz assim, ouve, pois, a oração do teu servo e a tua súplica, ó Senhor meu Deus, e atende o clamor e oração que teu servo hoje faz diante de ti. 29, para que os teus olhos, noite e dia, sejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, no qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração e o teu servo fizer neste lugar. Às vezes você vem para a igreja com várias situações na sua vida. Amargurado, desanimada, pedindo socorro. E quando você chega aqui, você chega no lugar certo. Vai lá em 1 Samuel 1, versículo 10. Nós estamos falando ainda sobre a oração individual. Quando você chega na casa do Senhor, aqui fala que quando Salomão ele trouxe a arca do Senhor, e ele fez justamente essa oração. E ele falou justamente isso daqui. Ele falou, para que os teus olhos estejam noite e dia abertos sobre esta casa, sobre este lugar, no qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires o que a oração que o teu servo fizer neste lugar. Certo? Agora vamos lá.
1 Samuel 1,10 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui nós estamos falando de Ana, uma mulher que era estéril, mas que ela foi ao templo e ela orou, e ela teve um silêncio. Há momentos que é silêncio, né? Há momentos que você não precisa clamar. Deus sabe, conhece o teu coração. Às vezes está tão difícil o fardo que você não tem palavras muito para falar. Mas a Bíblia diz que ela, no seu coração, ela orava e nos seus lábios ela mexia. E Deus deu para ela o filho esperado chamado Samuel. Eu não sei aonde está a esterilidade na tua vida, mas eu sei que Deus, Ele fará. Aquilo que você precisa, Ele fará, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele fez isso na vida de Ana. Particularidade. Você tem que ter a sua particularidade com Deus, para que Deus possa agir, fazer os propósitos dEle na tua vida. Amém? Agora vamos fazer a oração intercessória. Aquilo que os intercessores estão fazendo neste momento. Porque nós estamos falando sobre a palavra do Senhor, essa palavra é uma semente. Se você deixar que o seu coração, que é uma terra boa, ela entrar, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar fruto através dessa palavra. Como assim, irmã Marlene? Nós estamos falando sobre a oração, a propósito de oração, todas as quintas-feiras. Então, se você deixar o Espírito Santo fazer esse fruto crescer, isso quer dizer que a sua oração, ela vai ser ouvida no trono de Deus. E outra coisa, os intercessores estão aí. Por quê? Para que o inimigo não roube essa palavra. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos reunidos na casa do Senhor, é guerra espiritual todos os dias, na tua casa, no trabalho, na igreja, uma coisa que tira a sua atenção e chega lá fora, essa semente, que foi essa palavra lançada, simplesmente o inimigo tira com alguma coisa que aconteceu lá fora. Então, não permita que isso aconteça para que você saia daqui abençoado. Amém, meus amores? Então, vamos lá. Tiago 5,16 diz assim, foi nosso irmãozinho leu, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Vou ler até aqui. Orai um pelos outros. Orar, oração intercessória, tem poder. Oração intercessória abre portas. Porque quando o corpo está unido, Deus faz coisas tremendas, extraordinárias. Porque a Bíblia diz que Deus ordena a bênção onde irá o corpo. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor está neste lugar. E o Senhor vai fazer com que você seja abençoado e próspero se você guardar essa palavra no teu coração. Intercessórias, oração intercessória. Vamos lá em Atos 12, esse aqui eu vou ler, do 1 ao 10, que diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram dias dos pães sem fermento. E havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua o quê? Oração por ele. Ah, orou só um pouquinho? Não, contínua. Persistiu, insistiu, contínua. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. Nossa, ele estava dormindo, gente. Tiago havia sido morto. Ah, meus amores, o Senhor, Ele é maravilhoso. Quando o Espírito Santo de Deus está conosco, nós temos a paz, né? E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da sua porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos das cadeias, e disse-lhe o anjo: veste-te, põe a tua sandália. E ele assim o fez.
Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesmo. Assim, tendo saído, percorreu por uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Oração intercessória. Quando você está passando por uma dificuldade, você coloca seu nome aqui, nesse pedido de oração, e a igreja ora, tem poder no mundo espiritual. Tem poder no mundo espiritual, e creia o que Deus pode fazer, efetuar e realizar, porque Ele é maravilhoso. E a Bíblia diz que Pedro, ele foi solto, cadeias foram quebradas. Eu não sei qual é a cadeia na sua vida hoje, mas eu sei que Deus tem poder para fazer na oração intercessória. Então, no finalzinho desta palavra, nós vamos orar. E eu quero que você coloque diante do Senhor o que você veio buscar. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. Eu já fiz isso também, tá? Deixa eu beber um pouquinho de água, eu estou com a boca seca. Eu já fiz isso, né? De sair da minha casa e falar: Senhor, fala comigo através da tua palavra, eu preciso ouvir a tua voz. Não. Quando você vir, você fala: Senhor, eu vou te adorar. Porque o demais, as coisas, o Senhor já vai fazer. Quando você vem com o propósito de adorar, já vai ter louvor, que é o momento que você se abre para o Senhor, se prepara o teu espírito para receber a palavra. E quando Deus começa a falar, pode ter certeza que Ele vai de encontro com a sua necessidade. Então, o segredo é: vem adorando ao Senhor. E quando Pedro, ele estava naquela situação, e a igreja orou por ele, as cadeias foram quebradas, as correntes caíram das suas mãos, dos seus pés, ele foi liberto, porque o Senhor enviou um anjo para libertar Pedro. O Senhor coloca anjos ministradores para nos ajudar, como está em Salmos 91. Porque a Bíblia é: aqueles que o temem, Ele o livrará. Nós temos que temer o Senhor. Amém? Continuidade, diz assim: o poder da tua oração não anula a vontade de Deus. Ah, antes disso, tá? Espera que eu pulei aqui. Espera aqui. Vamos voltar. Crer na tua oração. Você tem que crer naquilo que você está vendo. No mesmo capítulo, mas versículo 13 diz assim: e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram a porta, viram-se e se espantaram. Crê na tua oração. Né? Ele estava lá naquela oração intercessória, né? Continuamente orando por Pedro. Mas vem sempre a dúvida, né? Somos seres humanos. A Rode foi lá, atendeu a porta, era Pedro, mas eles ficaram: não, calma, não creram na própria oração deles, não criam nem na própria oração deles. Mas creia na sua oração, que Deus ele faz coisas grandes. Agora vamos sim, o poder da tua oração não anula a vontade de Deus. Eu quero dizer para vocês que na semana que a minha irmã ia ficar doente, eu estava limpando a casa e o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: você vai ouvir o louvor que Gabriel Guedes, vitorioso és. Você só vai me adorar, só isso. Tá bom, mas eu já sou uma adoradora. Pensei comigo, mas já sou uma adoradora. E ele falou: você só vai me adorar. Quando foi durante a semana, no final, isso foi no comecinho da semana, quando foi para quinta-feira, meu sobrinho falou para mim: titia, a minha mãe teve um infarto. Irmãos, essa minha irmã era minha parceirinha. David e a Lídia são assim, era muito apegado a ela, demais. Então, foi uma perda muito dolorida. E quando o Senhor falou para mim: você só vai me adorar. Aí eu falei: tá bom. Aí quando ele falou: olha, a mãe teve infarto, eu falei: opa. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão,
teu trono acima está, meu nome imutável és. Falei, poxa, Deus vai fazer um milagre. Foi o que eu pensei. O poder da tua oração não anula a vontade de Deus. O que quer dizer isso? A vontade dele é perfeita e agradável. Independente da situação, porque eu não orei para que fosse feita a vontade do Senhor. É verdade. Eu falei, não vou nem orar, seja feita a vontade do Senhor, não. Eu quero que a minha irmã seja curada, porque eu creio que até depois de morto Deus ressuscita. Essa era a minha fé. Eu cria dessa forma, mandei para minha sobrinha, né? Olha, coloca nos grupos, Deus manda a gente somente adorar, porque eles são todos adoradores, músicos da casa do Senhor. Minha irmã deixou um legado maravilhoso, todos servem ao Senhor, os filhos, noras e netos. Eu falei, vamos orar. Aí fui visitar minha filha, falei, filha, Deus falou para a gente cantar esse louvor. Ela falou, mãe, Deus falou hoje comigo sobre este louvor. Falei, amém, a propósito do Senhor, vamos desde, vamos adorar. Vitorioso és, na tempestade está. E eu chorava, oh, glória a Deus, o Senhor faz um milagre. E os dias foram passando e nada acontecia, só piorava, né? A situação dela. E eu estava no trabalho, era uma terça-feira, naquela terça que nós pedimos oração para vocês. E eu estava na cozinha, quando eu almoço das 11 a meio-dia. Quando eu entrei, o Espírito Santo de Deus me chamou. Quando ele me chamou, ele trouxe a Célia na minha mente. Eu falei, Espírito Santo, eu não quero te ouvir, meu amor. Falei para ele, meu amor, eu não quero. Eu já sei o que você vai falar para mim. Ele, respeitosamente, ele não falou mais nada. Porque ele entendeu o que ele queria me falar. Aliás, eu entendi, ele sabia que havia entendido que ele havia me falado. E mesmo assim, eu cheguei em casa, minha sobrinha falou, tia, liga para mim. Aí eu liguei, ela falou, tia, os médicos chamou toda a família, os filhos, meu pai, e falou que minha mãe talvez não passe de hoje. Eu liguei para minha nora, aos prantos, chorei, falei, Sara, ela, calma, sogra, calma. Falei, vamos orar, vamos orar. E eu pedi oração. Quando foi 21h40, Deus recolheu a Célia. E eu falei, Espírito Santo, e agora? E ele falou para mim, vitorioso és na tempestade. Não importa a situação, eu estou com você. Não importa a situação, eu estou com seus parentes. Porque se eu estou aqui hoje ministrando a palavra, não estou numa cama depressiva, nem eu, nem os filhos da minha irmã, nem os meus filhos, porque nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Independente da situação que você passe, louve ao Senhor, exalte o Senhor. Quando a Bíblia fala, dai graças a Deus em tudo. E às vezes eu oro e falo, Deus, muito obrigada por todas as lutas que eu passei, pelas vitórias conquistadas. Porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia, Deus, Ele é maravilhoso. Né? Deus é tremendo. Está alguém, aqui Tiago 5,13 diz assim, está alguém entre vós aflito? Tem alguém aflito aqui hoje? Será, papai do céu? Deixa eu pegar meu papelzinho aqui. Está alguém entre vós aflito? Ore, ore. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês que há 13 anos atrás, Deus me trouxe assim, quando está alguém aflito, ore. Há 13 anos atrás, eu passei um processo assim, que aflição quer dizer angústia, preocupação, sofrimento causado pelo desgosto, tristeza, ocasionada por alguma dificuldade. Isso quer dizer aflição, que a Bíblia diz, nesse mundo, tereis aflição, mas tede de bom ânimo. E há 13 anos atrás, eu estava passando uma situação muito difícil, pessoal e psicologicamente. E eu lembro que eu estava no meu trabalho, o qual eu vou fazer 19 anos agora que eu trabalho nessa empresa. Uma empresa que Deus me deu pela profecia. Eu fui lá, coloquei as mãos e falei, eu vou trabalhar nessa empresa. E Deus me colocou ali. Estou lá até hoje. E eu estava trabalhando e veio uma opressão maligna muito grande na minha mente. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu senti um espírito de loucura. E eu queria sair daquele lugar do trabalho, mas eu não podia, eu quietinha trabalhando. E eu falei, Jesus,
me liberta. E aquela opressão, aquela coisa diabólica, que eu não entendia o que estava acontecendo, eu falei, eu preciso sair daqui e orar. Entre no quarto, feche a porta e fale com teu Deus em secreto, que em secreto Ele te recompensará, te premiará, te pagará com as bênçãos que Ele tem lá no mundo espiritual para você. E eu lembro que eu estava naquela opressão na minha mente, um espírito de loucura, porque uma vez entrou um espírito de loucura na vida de um dos meus irmãos, que hoje ele é pastor da casa do Senhor. Deus libertou ele, graças a Deus, das drogas, e hoje ele serve ao Senhor através do quê? Oração. Oração. E eu cheguei, saí do trabalho, fui correndo no horário do almoço, fechei a porta e dobrei o meu joelho e falei, Espírito Santo. Irmãos, era uma pressão tão grande na minha mente, eu não sei explicar para vocês. Eu queria sumir, eu queria sair dali, era uma coisa muito esquisita. Porque, conforme tudo que eu estava passando, problema pessoal, o inimigo, ele é astuto, né? E eu tranquei a porta e dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus. Falei, Espírito Santo, eu estou aqui, Jesus, cuida de mim. Cuida da minha mente, Senhor. Eu repreendo agora todo espírito contrário, espírito de loucura, espírito de confusão da minha vida, em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus cantou para mim assim: tra luz para a sombra, escala montanhas para me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras para me encontrar. E ele foi cantando: traz luz para a sombra, escala montanhas para me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras que Satanás lança na tua vida. Destrói as mentiras que ele lança na tua mente. Destrói as mentiras que ele lança na tua família. Destrói as mentiras que ele fala que você não vai conseguir, que seu emprego não vai chegar, que a promoção não vai chegar, que alguém da sua família não vai ser salvo. Ah, querido, destrói as mentiras, porque o Senhor tem coisas grandes para nós. E quando eu saí dali, irmãos, a paz que excede todo entendimento estava dentro de mim. Sabe, querida, a opressão maligna estava querendo fazer algo na minha vida e Deus não permitiu. Entre no quarto, feche a porta, ou seja, intercessória. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, porque a Bíblia diz que quando nós entramos aqui, há o poder que há no nome de Jesus para quebrar cadeias, para quebrar muralhas. Em nome do Senhor. Eu não sei aonde você está precisando de um resgate da parte de Deus, mas eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência em nome de Jesus. Amém? Porque o poder da nossa oração não anula a vontade de Deus. Põe isso na tua cabeça. Mas, irmão, por que aconteceu? Ou porque eu pedi algo e não aconteceu? O poder da tua oração não anula, porque Ele é perfeito. Se você recebeu, glória a Deus. Se você não recebeu, glória a Deus. Exalte e glorifique o nome do Senhor, porque o nosso Deus está acima de todas as coisas. Aleluia, a oração tem poder. Oração é uma arma de guerra. A oração destrói mentiras e muralhas. Glória a Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu podia falar muito mais para vocês sobre oração, sobre o que Deus pode fazer, efetuar e realizar nas nossas vidas. Mas eu não vou muito além. Eu vou até onde Deus colocou no meu coração. Fique de pé diante do Senhor nesta noite. Aleluia. Eu quero dizer para você aqui, eu fiz uma anotação aqui, que o título dessa palavra é... Deixa eu ver aqui, que eu já esqueci, tá? Cabeça de véia. Oração, uma das armas poderosas. Oração é uma das armas poderosas. Um certo pregador disse, uma certa vez: a oração não é para gente forte, a oração é para gente fraca. Nós não oramos porque somos fortes, nós oramos porque de fato temos consciência da nossa fraqueza e que a nossa oração é a força mais extraordinária que Deus age na terra. Amém? Pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou isso daí, eu anotei, e não é que é verdade? Porque a nossa força, ela vem do Senhor.
E se você precisa buscar o Senhor, quem vai te incentivar é o Espírito Santo. É Ele que vai te capacitar para você dobrar o seu joelho, para você clamar ao Senhor, para você pedir a Ele aquilo que você precisa. A Bíblia diz que Ezequias, lá em Isaías 37, fala sobre o rei Senaqueribe, quando ele foi afligir o povo de Israel. A Bíblia diz que Ezequias, ele desceu à casa do Senhor e ele orou. Para ele era difícil, gente. Para ele era difícil. Para você, se você não leu essa história, lê lá Isaías 37, você vai ver. E a Bíblia diz que diz para o rei Ezequias que eu ouvi a sua oração. E enquanto eles estavam lá de boa, porque quando você ora, você descansa no Senhor. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados assírios. Enquanto você ora, Deus trabalha por você. Enquanto você ora, Deus guerreia por você. Amém? Porque Ele é maravilhoso. Você tem algum pedido individual? Deus sabe. Você vai colocar diante dele agora. Irmãos, marca esse dia. Aqui não é brincadeira, marca esse dia. Você vai contar o seu testemunho. Eu estava em casa e eu falei assim, poxa Deus, eu queria... Confio nessa palavra. Quero que cantem. Quando essa igreja ora. Quero que cante esse louvor, porque ele é maravilhoso. Que realmente, quando a igreja ora... Ah, filho, não tem para ninguém. Oração intercessória. Primeiro você vai orar para o seu pedido pessoal. Amém? Primeiro. Depois você vai pegar na mão do seu irmão e vamos fazer uma oração intercessória. Nós estamos sempre clamando pela vida do Vitor. Deus já está fazendo milagre. Já está fazendo. Né? Já saiu da UTI. Deus fez milagre na vida do David. Amém? Deus faz milagre. Deus é infinitamente maravilhoso. Coloca diante do Senhor aquilo que você precisa. Ai, peraí, irmãos, peraí. Hashtag, peraí. Que esqueci, irmãos, esqueci. Aí o bispo ri de mim, né? E aí, está armado? Essa é a primeira. A segunda, bora se armar. Bora se armar, glória a Deus.